Eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão, um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima, ao vivo toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, e também com transmissão na TV Universitária, canal 2.1, às sextas e de segunda a quinta da semana seguinte. Hoje, o nosso assunto é Arte e Teatro Universitário. A UFRR realiza o primeiro Festival de Teatro Universitário de Roraima, um evento que promete reunir produções inéditas, criatividade e muita expressão. Nosso convidado vocês já conhecem, é o professor Francisco Alves, ele que também é apresentador aqui na nossa casa, na Rádio e TV Universitária do programa Cruviana Universitária, e é diretor da companhia Pássaro Poesia de Teatro Universitário e professor do curso de Artes Visuais, professor Chico. Eu chamo de Chico, gente, eu não vou conseguir chamar de Francisco. Chico, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Maravilha, Jéssica, bom dia, Jéssica, Paulinho, todo mundo daqui da TV Universitária, você que está ouvindo o programa ou assistindo. É uma alegria estar aqui para falar de teatro, de arte. O povo já enjoou da minha cara, né? Estou em muitos rolês e tal, mas enfim, é isso. É bom estar em muitos rolês legais, ligados à arte, à cultura. Então, Chico, fala pra gente, o festival marca um momento histórico, né, para a universidade, para o teatro roraimense também. Conta pra gente como surgiu a ideia de realizar, né, esse primeiro festival de teatro universitário de Roraima. A ideia surge de uma paixão antiga. Eu fui aluno da UFRR de 2006 a 2010, um aluno ali magrinho em letras, hein, sonhava, meu Deus, como eu queria um grupo de teatro nessa universidade, que eu pudesse fazer teatro aqui, como eu queria um curso de artes cênicas aqui. Eu pensava, um dia serei professor desta casa, e quando eu for professor, se não tiver um grupo de teatro ainda, eu vou fundar esse grupo de teatro universitário nesse lugar, nesse território. Olha, a universidade te esperou, hein? E o destino tem tramas estranhas, né, Jéssica? E aí, quando eu voltei do doutorado em 2020, né, assim, muito reflexivo com o meu retorno para minha casa, né, para o meu trabalho como servidor público, falei, chegou o momento. E aí, fiz o cadastro, né, como projeto de extensão, e fizemos a primeira seleção do grupo, tivemos bolsistas e surge dessa dimensão, né, topofílica, do afeto, do entendimento que é necessário que haja teatro no ambiente acadêmico, até porque a cena teatral universitária contribuiu efetivamente para a atualização, né, do teatro contemporâneo no Brasil, né, quando a gente pensa USP, Unicamp, o FRJ, o UNB, essas grandes universidades. Então, o teatro universitário ele é presente, né, na história do teatro brasileiro. Então, o nosso festival surge também com esse propósito, né, de contribuir com a historiografia local, do teatro, que aqui se faz há muito tempo em Roraima, já tem, né? Inclusive, em Roraima, Jéssica, tem relatos de festivais de teatro estudantil, né? Ensino médio, né, das federações existentes e tal, que já ocorreram aqui, mas o Festival de Teatro Universitário é o primeiro. Muito bom. E ele reúne cenas teatrais inéditas, né, todas escritas e dirigidas pelos membros da companhia Pássaro Poesia, que são estudantes da Universidade Federal de Roraima. Conta pra gente como foi o processo de criação, né, e o envolvimento desses estudantes para a criação dessas cenas e para a realização do festival. Nossa, maravilhoso. 12 cenas escritas por eles, né? Porque qual a minha questão como professor, né? Eu sou um professor freiriano, mediador, né? Que tenta trazer essa coisa do território, a sala de aula como um território de criação. Então, eu sugeri, qual é a pergunta que te motiva, meu amigo? Qual a sua inquietação? Qual a sua paixão? O que você quer levar para esse palco? E aí, fiquei muito surpreendido. Não tão surpreendido, mas surpreendido também, essas duas dimensões da surpresa, né? Em perceber que essas dramaturgias falam de temas como depressão, violência contra a mulher, críticas ácidas às religiões, né? E esses sistemas monoteístas e, enfim, de ideologias muito visíveis e reais na nossa sociedade. Críticas ao sistema capitalista. Então, assim, temas que estão nessa geração. E aí, quando eu recebi o texto, eu fiquei, poxa, mas eu achei que eles iriam falar do amor, iriam falar de coisas amenas ou de coisas aleatórias, né, para o palco, mas não, coisas muito fortes, assim, que vão incomodar o público. Tanto é que a faixa etária é 16 anos, né? Para poder assistir. Fica aí o convite também. Você vai ser provocado, vai lá assistir o festival.
Chico, você destacou, né, que o objetivo é criar uma cena teatral sistêmica no âmbito universitário. O que é que isso significa na prática e como essa proposta contribui para o desenvolvimento do teatro roraimense? Nossa, pergunta maravilhosa. Eu acho que contribui para a historiografia do teatro local, porque esse evento ele está coadunado ao meu projeto de pesquisa, Cartografias do Teatro e a Performance em Roraima, que é um projeto que eu renovei até 2028, né, fiz mais uma renovação junto à PRPPG. Então, as minhas ações como professor são integradas, né, nesse processo. E aí, tem uma outra questão também, Jéssica, nós ainda não temos um curso de artes cênicas em Roraima. Então, eu acho que isso é também um movimento para chamar, né, para chamar a sociedade, para a gente discutir a importância de um curso de artes cênicas, que já tem em Tocantins, tem no Acre, tem no Amapá, tem em Belém, e a gente não tem um curso de artes cênicas ainda, e urge já uma necessidade nesse movimento. Então, eu acho que a minha função também como um professor dessa casa, a única pessoa que pesquisa teatro na universidade sou eu, que estuda esses temas, né? Nós fizemos um PPC, inclusive, em 2014, 15, uma comissão para pensar um PPC do curso de artes cênicas, Silmara, do Arte Teatro participou, Márcio Sergino, Ananda, muita gente aí desse campo, né, da cultura participou da construção desse PPC. Então, eu também considero esse festival que eu estou propondo como um chamamento para esse debate. Quem sabe daqui a 5 anos, 4 anos, a gente consegue aí 5 vagas, 4 vagas, para que professores possam instituir o curso de artes cênicas aqui, uma licenciatura, obviamente, né? Porque campo de mercado é complexo aqui em Roraima, para um bacharelado. Mas uma licenciatura, tendo em vista que teatro é um dos componentes da educação básica, né? Teatro, dança, artes plásticas e música, tem que estar na sala de aula, no ensino básico. As pessoas precisam ter a oportunidade de experienciar teatro na escola. Então, é o meu sonho como professor, é uma semente que eu estou plantando, é muito trabalhoso, porque nós, professores, temos uma carga de trabalho muito grande, de ensino, de pesquisa, e aí a extensão muitas vezes fica assim, do ladinho ali, né? Mas eu acredito que o nosso futuro nessa universidade é a extensão que vai nos reposicionar no sentido desse diálogo mais amplo com a comunidade, principalmente com a periferia, com os marginalizados, com os povos originários, com aqueles que precisam e têm direito a acessar essa universidade que é pública. E a gente fica aqui na torcida para que o curso de artes cênicas realmente saia, né, se concretize, porque Roraima tem uma cena teatral forte, tem Sim. grupos de teatro antigos, consolidados aqui, a Ciar Teatro que você citou tem 32 anos de existência, tem a Criarte, tem vários outros grupos que estão há muito tempo aqui em Roraima e realmente há espaço, né, Chico, para esse curso. E aí você falou do seu projeto de pesquisa, Cartografias do Teatro e a Performance em Roraima. De que forma essa pesquisa também tem contribuído para documentar e para fortalecer o teatro produzido aqui no nosso estado? Maravilha! Há uma questão muito séria em relação à memória, né, Jéssica, aqui dos bens culturais em Roraima. Há uma destruição sistêmica desses espaços de memória. Então, como pesquisador, eu fico muito atento, né, a esse processo de pensar uma historiografia do teatro roraimense, né, pensando a questão da igreja, os jograis, né, como isso se dá também com a presença aqui da ocupação do território, pensando nas performatividades dos povos originários, com a dança circular, por exemplo, que é teatral, que é performática, que é ritual, né, performance ritual nesse processo todo. Então, acho que o meu projeto tem contribuído. Os textos dessas 12 cenas vão ser publicados no e-book, que vai ficar disponível no site da UFRR, da editora da universidade. Então, eu tenho agenciado, Jéssica, esforços, né, para contribuir com a historiografia e com a pesquisa do teatro em Roraima, para que uma pessoa do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste, possa acessar e dizer, opa, lá em Roraima tem gente falando de teatro, tem gente fazendo teatro, pensando teatro, né? Porque essa historiografia ela é muito dispersa. Aí eu fico muito maravilhado quando eu encontro algum documento, uma foto, às vezes, já encontrei uma foto, a Irone me mandou uma foto dela novinha fazendo teatro, a Irone do George Farias, né? A mulher, a companheira do George, fazendo teatro no Teatro Carlos Gomes, que está em reforma, né? Agora.
E aí Anos parece que fechado. a gente também sofre com uma falta de um arquivo municipal, gente. A gente não tem um arquivo da cidade, um arquivo, né, em que os pesquisadores possam ir acessar lá aquelas cenas clássicas, né, do pesquisador acessando o jornal, passando as matérias para pesquisar os fatos que aconteceram e aí construir conhecimento, construir pensamento. Então, eu acho que o meu projeto é um projeto importante, é um projeto pioneiro nesse sentido na universidade, né, e em produzir conhecimento. E até 2028 eu quero estar lançando aí um livro com inquietações teóricas sobre como eu vejo essa narrativa teatral. Então, esse tema, Jéssica, ele me acompanha desde a graduação, quando eu fiz um PIBIC, um professor Roberto Mibielli, eu bem mosquitinho ali e tal, né, fazendo um PIBIC, já pesquisando, pensando no teatro. Então, uma coisa que é a minha paixão, né? Minha paixão. E as pessoas até falam, mas você está no curso de visuais não é artes cênicas, é visualidade. Mas as coisas, elas se juntam, né? Os interesses são coletivos, né? E convergem. E, Chico, o festival ele também traz uma conferência, né, de abertura, uma conferência especial sobre o teatro universitário no Brasil. Vai ser ministrada pela professora Lídia Olinto, que é da Unicamp, a Universidade de Campinas. Qual a importância dessa participação para os nossos artistas e pesquisadores em teatro de Roraima? Nossa, maravilhoso, porque a Lídia Olinto vai falar sobre como o movimento estudantil contribui para essa atualização do teatro contemporâneo. Imagina, os grêmios, DCS, né, ao longo da história, e aí ela vai fazer esse olhar, né, para esse passado. Então, e é muito bom porque a Lídia foi minha professora na especialização em direção teatral que eu fiz na Faculdade de Artes do Sina de Moraes, que embora a minha graduação seja em letras, eu tenho uma especialização em direção teatral. A especialização? Foi em Brasília. Em Brasília. Brasília. Eu estava fazendo doutorado e pensei, eu posso fazer mais uma coisa, que só o doutorado não está bastando. Aí eu fiz... Vocês veem que a pessoa é acelerada. Aí eu, né, inventei de fazer mais uma complementação, né, na verdade, assim, dos meus interesses de pesquisa, e foi muito bom, eu aprendi muito, né, nessa especialização, e ela está vindo para dar essa contribuição. Ela vai dar uma oficina também, porque ela é especialista em Grotowski, né, que é um teórico muito importante no teatro, né, enfim, nessa descentralização também da cena. Então, acho que é uma oportunidade dos pesquisadores, os interessados, pessoas que gostam de ouvir sobre teatro, ouvir a Lídia Olinto nessa conferência que ela vai dar para a gente. Aqui já quero agradecer também a nossa administração superior, né, o gabinete da reitoria, na pessoa do professor Silvestre e a professora Priscila da Praia, que foi quem eu dialoguei diretamente sobre a possibilidade de trazer a Lídia aqui para dar essa conferência e minicurso, participar do evento. Então, nosso muito obrigado também em ver que a gestão está apoiando fortemente o evento. Muito bom. As apresentações elas vão acontecer no Laboratório de Poéticas, né, do curso de Artes Visuais, que fica ali no bloco 1, aquele bloco que tem uma pracinha bonita, com um painel com murais, né, pintados no campus Paricarana, localizando aqui quem está nos ouvindo para poder chegar lá e assistir. Como esse espaço, esse laboratório de poéticas, ele tem contribuído para a prática e para a formação cênica dos alunos? Nossa, maravilhoso isso. O laboratório tem sido um refúgio, sabe, Jéssica? Nós não temos ainda um teatro universitário. É meu sonho, assim, sabe? Uma pedra fundamental. Eu fico sonhando, às vezes, com isso. Colocar a pedra fundamental de um teatro universitário, né, para que as pessoas possam fazer teatro universitário ou ver, enfim, coisas das artes do corpo. Eu fico imaginando aquele pedaço ali de terreno que a gente tem ali do lado. Eu fico sonhando com uma concha acústica, sabe? Eu até estava falando com o professor Helder sobre isso, né? Já pensou uma concha acústica no formato de uma panela de barro, assim, meio enterrada, como tem na UNB e em outras universidades, né? A gente precisa reivindicar também esses sonhos na UFRR. Às vezes eu acho que a gente reivindica pouco esses sonhos aqui nessa universidade. E eu reivindico esse sonho, porque eu não pretendo ir embora. Então, eu pretendo construir, ajudar a construir e galgar esses sonhos, né, nesse processo todo. Então, o Laboratório de Poéticas, que é pequeno, inclusive, né, quem for participar, assistir o nosso festival, chegue cedo, seja na primeira sessão ou na segunda, porque o laboratório está sujeito à lotação, né? E tem sido um refúgio. É muito interessante ouvir dos alunos, Jéssica. Professor, é maravilhoso estar aqui. Não tínhamos um espaço desse aqui na universidade. Não tínhamos uma sala, uma caixa preta, né? Como a gente chama no teatro. Nós não tínhamos aqui. E agora nós temos. Obrigado, professor. Então, isso me emociona também, porque a nossa função, Jéssica, é trazer dignidade para os alunos. E diante de todo
o ano, para mim, não foi um ano muito fácil, né, na universidade, com os ataques que eu sofri nas redes sociais por conta de uma ação teatral que estávamos fazendo na universidade. Então, assim, quando os alunos chegam e falam, nossa, professor, você é um farol para nós aqui, né? Um farol. Então, eu me sinto assim, nossa, então o que eu faço tem alguma importância para alguém, né? Tem alguma importância porque eu atravesso os alunos e eu quero que os alunos façam aula de dança, que tenha aula de forró meio-dia, como tem outras universidades, né, nesse processo todo, que tem o cinema naquela sala, que eles vão lá para assistir filme, fiquem deitados no tapete, com almofadas, né, deitados assistindo o filme, porque eu acho que a vivência da universidade tem que ser uma vivência ampla, né? Eu fiquei olhando agora essa construção que está tendo agora do espaço de convivência, falando, até que, enfim, parece que vamos ter um espaço de convivência de respeito, né? Não aquelas caixinhas de fósforo, mas algo grande, bonito, né? Para que a gente possa transitar, caminhar, conversar, fazer teatro nesses espaços. Fiquei feliz, assim, olhando a estrutura, e falei, olha, a universidade está se verticalizando aos pouquinhos, né? Então, eu acho que o laboratório é uma ilha. É uma ilha, meus alunos louvam muito, né? Às vezes, os alunos não têm onde ficar. Professor, eu posso ir lá para o laboratório deitar? Vá, é seu, é público. Isso aqui é bem público, não é meu, não é de gestão, não é de ninguém. Isso aqui é bem público. São vocês que pagam isso aqui, né? O nosso salário. É um espaço de convivência dos alunos, né? Sim. Eles que passam tanto tempo dentro da universidade, precisam ter um espaço também para descansar, às vezes. Sim, sim, sim. Então, eu sou muito feliz e eu fiz 10 anos, né, de serviço público, né, ano passado, então muito me alegra saber que eu estou plantando alguma coisa. E, Chico, as cenas teatrais, você falou aí que são várias sessões, né? Como vai funcionar? Qual o tempo em média das cenas? Uhum. Como que está dividido essa programação? Sim, são cenas em torno de 10, no máximo 13 minutos. Né? Tem uma que é 14 minutos, porque são 8 partituras, né, no plano cenográfico. Então, eles montaram essas cenas e a gente tentou distribuir também tematicamente, como eu falei anteriormente, são cenas que têm que vão causar certo incômodo, né, nas pessoas, porque às vezes tem temas que as pessoas não querem acessar, não querem ver, né, mas a função do teatro é incomodar, a função da arte é descentralizar a gente um pouquinho, né? Levar a reflexão, né? Tirar a gente um pouco desses esquemas de alienação e reificação que às vezes confortavelmente nós estamos, né, nesses esquemas ideológicos e tal. Então, a arte tem essa função. E aí, o tempo médio é esse, né? Esse tempinho. Bom, a gente vai agora a um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente volta falando mais sobre o papel do teatro universitário como espaço de extensão e também reflexão social com o professor Francisco Alves. Até já! (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com o professor Francisco Alves, diretor da companhia Pássaro Poesia de Teatro Universitário e apresentador do programa Cruviana Universitária, além de professor do curso de Artes Visuais da UFRR. Professor, a gente está falando aqui sobre o primeiro Festival de Teatro Universitário de Roraima. Sim. Já falamos um pouco sobre as cenas, sobre a conferência de abertura com a Lídia Olinto. Mas, além disso, também haverá premiações, né, para melhor dramaturgia, melhor figurino, melhor interpretação. Como foi definido esse formato de reconhecimento? Nossa, maravilha. Primeiro, eu quero iniciar agradecendo a nossa pró-reitora de extensão, professora Priscila. No primeiro momento que eu tive uma conversa com a professora Priscila para falar desse festival, falar dessa possibilidade, né, ela foi afeita, dialógica, então acho que isso é muito bacana, tendo em vista que a Companhia Pássaro Poesia é um projeto de extensão que está vinculado ao programa Mosaico Cultural, que é um programa guarda-chuva de nossa universidade. Então, vai ser, sim, premiado. Eu pensei nos aspectos mais gerais, né, que estruturam uma peça de teatro. Então, figurino, a própria dramaturgia e a interpretação, uma vez que o ator, munido, né, desses elementos, leva ao palco as emoções, o que ele quer dizer. E aí os alunos estão assim, muito nervosos com isso, mas é bonito também ver, observar eles nessa tensão, né, nessa apreensão também para a cena, e terão medalhas, né, também vai ter essa premiação simbólica, né, além do primeiro e segundo, os primeiros lugares, né, de dramaturgia, figurino e interpretação, haverá também
medalhas. E tem uma comissão avaliadora, Sim, né? vai ter um júri. Vai ter um júri. Tem aí Márcio Sergino, Barão Sulucena, Marcele Grécia, né, a professora Ema. É um grupo de pessoas aí que confirmaram e é muito legal poder congregar todas elas em prol desse momento. E os alunos merecem, né? Merecem mesmo, assim, acho que... E aí estou pensando também num prêmio simbólico em dinheiro. Uma coisinha, assim, uma coisinha simbólica. Mas não devia nem estar falando aqui, né, para anunciar. Se seria... ainda não está certo, né? Agora tu se vira e vai ter que conseguir esse prêmio aí, Estou me Chico. comprometendo aqui, ó, na TV. Sempre isso, né? Falo demais. Chico, como o público pode participar do festival? Basta chegar lá no Bloco 1 e assistir? Ou precisa fazer alguma inscrição para poder acompanhar as atividades? Maravilha. A primeira sessão, que é a sessão das 19, ela vai ser preenchida, né, acreditamos, pelos alunos do curso, porque como estamos em semestre letivo, qual foi nossa combinação do colegiado? Tipo, a professora Eli de fotografia vai levar os alunos de fotografia, passou uma atividade para eles, olha, vocês vão tirar uma foto, fazer um relatório. Porque isso é aula também, né? O festival também, a gente precisa entender que é aula, é componente, né, de ensino, de aprendizagem e tal. E a segunda sessão, ordem de chegada. Então, vai preenchendo o local, né, vai enchendo de gente até chegar o momento limite, e aí a porta será fechada, luzes apagadas e 3 toques para começar. Então, sugiro que as pessoas cheguem cedo, né? Hoje é a abertura, às 18 horas, na Praça do Bloco 1, vai ter apresentação de dança, as falas institucionais, né? E aí um cortejo, do Bloco 1 até a sala, porque cortejo é uma coisa muito, muito simbólica para nós, das artes cênicas. E, professor, o teatro universitário, como a gente falou aqui no primeiro bloco, tem um papel fundamental na formação humana, artística dos estudantes. Como você avalia o impacto, né, dessas experiências cênicas na vida acadêmica e pessoal também dos participantes? Nossa, maravilha. É interessante, assim, eu tenho aluno da biologia, né, uma pessoa lá da biologia, o Fábio, mas faz teatro universitário com a gente. E é muito interessante perceber como eles deslocam, né, essa coisa da cena ou da sala de ensaio, deslocam para a própria vida cotidiana. E é necessário também a gente pontuar aqui, Jéssica, a universidade precisa ser um espaço dinâmico, de dignidade, de fato, pluralidade nesses aspectos, né, da vivência humana, porque não é só o diploma que a gente está lá galgando, sabe? Não é só o diploma. Quando eu fiz letras, lá no Bloco 1, eu não estava galgando só o diploma, eu estava galgando também a construção de uma identidade, a construção de uma persona, de uma identidade, né, nesse processo todo. Então, eu acho que o teatro universitário também coloca isso nos alunos, o fato de você dialogar um aluno da física, da medicina, do direito, que estão lá fazendo teatro com a gente, eles entendem que o teatro humaniza as pessoas. A arte é para humanizar a gente, a partir desses incômodos que ela propõe. Então, eu vejo de maneira muito benéfica, né, essa interação que acontece. Nós temos 4 bolsistas, é importante dizer aqui, no programa Mosaico Cultural, e esses bolsistas tem um da comunicação, que é o Fernando, que é estudante de comunicação. Então, todas as mídias do espetáculo, do festival, foi ele que produziu, release. Então, são aprendizados também, né? Aprender a fazer um release, entrar em contato com a mídia local, mídia impressa, mídia digital. Tem sido muito bacana perceber esse processo. E o meu sonho é que seja o primeiro de muitos, né? O professor Silvestre até falou, vamos levar para o CAF, né, para amplificar. Eu falei, calma, porque os alunos estão estreando, mas seria maravilhoso, né, a gente a cada ano ir galgando espaços e crescendo. E vai crescer, com certeza. A Companhia Pássaro Poesia, como você falou, é um projeto de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Ensino de Assuntos Estudantis e Extensão. Também faz parte do programa Mosaico Cultural, que, inclusive, é o programa que abriga também aqui o Cruviana Universitária, que você apresenta. Como essa parceria tem ampliado as oportunidades de criação e de interação também com a comunidade externa, porque o Pássaro Poesia também já saiu dos muros da universidade, né? Sim, maravilha. Nós já apresentamos, né, enfim, na Tábua Lascada, uma cena muito bonita que fala sobre essa questão da perseguição aos povos originários, né? A gente tem uma cena chamada Sombras Literárias. O que eu acho muito interessante é que eu tenho alunos que moram na periferia e vêm de bicicleta todo sábado de manhã para o ensaio. Então, eu falo, nossa, isso aqui é muito importante para os alunos. E o projeto de extensão é isso, né? A extensão universitária que vai delineando outros sentidos também para a universidade, né? Nessa conexão da construção da dignidade humana, né? Teve a semana de extensão agora, que foi, né, descentralizada, né, pelo que eu entendi na programação. Então, eu acho que o nosso
a nossa companhia de teatro universitário ela acaba também fortalecendo esse debate sobre a importância da comunidade estar na universidade. Eu faço essa fala, Jéssica, eu defendo a universidade que eu penso, que eu acredito, é uma universidade que ela esteja de portas abertas. Às vezes me dá uma tristeza, minha irmã, quando eu chego ali e vejo a porta fechada no sábado. Aí eu penso, né, só aqui mesmo, porque em outros lugares as universidades são abertas, porque o sábado acontece. Tem aula, acontece experimentação, acontece laboratório de jornalismo, de mídia, de produção, acontece aula de dança, acontece tantas coisas, entende? Então, é essa UFRR que eu quero acreditar e que eu trabalho para construir no meu cotidiano como professor do curso de artes visuais. Então, acho que o nosso curso operacionaliza isso, né, nosso projeto de extensão, e acho que esse diálogo, né, quero também fazer aqui uma saudação a Selmar Levino, né, que é lá da praia, então ela é sempre muito afeita aos nossos pedidos e trabalhos conjuntos. É nessa parceria que a gente vai alcançar o nosso aluno, porque não é difícil, não sei se não é difícil entrar, mas acho que é mais difícil ainda a permanência. Então, acho que um projeto de extensão contribui para isso, sabe? Para a permanência e para a criação de topofilia, né, entre a pessoa e o ambiente. E essa relação com a comunidade externa, né? Não apenas a possibilidade da comunidade externa entrar os muros da universidade, assistir cenas teatrais, e também o teatro universitário ir para a comunidade, como já foi para o terminal de ônibus, já apresentou em outros espaços. Você costuma destacar que o teatro universitário é um espaço de ensino, de pesquisa, de extensão, né? Como essas três dimensões se encontram no trabalho envolvido pela companhia? Acho que essas três dimensões se encontram no momento em que eu vou produzindo material acadêmico, pensando sobre isso. Inclusive, agora em dezembro, eu vou participar do Geo Norte, em Belém, e eu vou apresentar um trabalho sobre dramaturgia feminina em Roraima. Sim, pessoal, temos dramaturgas em Roraima. Só para citar uma aqui, a Zania Dairalba. Então, estou escrevendo um artigo acadêmico para falar dessa dramaturgia, né, para falar quem é Zani nesse processo. Então, tudo isso provém também desse território, né, de produção de conhecimento, que é o grupo de teatro, para aliar também esses espaços, né, e valorar também. A gente precisa valorar mais a extensão. Porque, às vezes, né, eu estou orientando no PPGL, nós temos agora um polo aqui, acho que é importante aproveitar esse espaço, que é de muita visibilidade, Jéssica, para dizer que nós temos um Prof-Arte, um polo do Prof-Artes aqui em Roraima, né, para formar do mestrado profissional em artes para professores que estejam na rede municipal, estadual e privada, que é esse mestrado em rede, né, nacional, que o centro em Uberlândia, né, na UFO, e aí ele vai para polos nas regiões do Brasil. Então, aqui, eu, Anderson, professora Leila Baptaglin, professora Verônica da Dança, né, nós estamos aí ofertando vagas nessa seleção, inclusive, hoje é o último dia de inscrição. Tá? Então, assim, tudo isso está aliado aos meus objetivos de pesquisa, né? Como, por exemplo, as vagas que eu estou ofertando, eu quero projetos de mestrado que falem sobre a presença do teatro no ensino básico. Né? Às vezes, os professores falam assim, fiz um teatrinho. Teatro. Você não fez um teatro, você fez teatro. Você usou TNT? É teatro. É o material que você tinha disponível. Você usou cartolina para fazer o figurino? É teatro. Né? Então, às vezes, essa diminuição, sabe, do pequeno. Então, eu estou muito interessado em poder orientar projetos nesse sentido, porque tudo isso se vincula ao meu projeto de pesquisa, à minha atuação no projeto de extensão e ao fortalecimento também do debate em torno desses temas, né? Porque, querendo ou não, Jéssica, o teatro como uma arte performática é uma arte de interação com o público. Então, o público nos constrói, sabe? O público nos constrói. Eu tenho certeza que, depois que houver o festival, as pessoas vão comentar sobre as cenas, críticas positivas, críticas negativas, críticas afeitas, críticas de distanciamento. É normal, é natural do processo democrático, né? E que bom que há esse complexo, né, no raciocínio. E, Chico, agora eu vou puxar a sardinha aqui para a Rádio TV Universitária, né? Porque, além de professor e diretor teatral, você apresenta aqui o Cruviana Universitária, que está na 5ª temporada já, um programa bastante consolidado. Como tem sido essa experiência e de que forma o programa contribui para valorizar a cultura que é feita aqui em Roraima? Eu digo para Paulinho, né, Paulo César Reis, né, que nosso diretor que hoje está aqui na operação de áudio. Maravilhoso. Eu sempre digo eu falo assim, Paulinho, a gente está fazendo algo inédito, mano. A gente está fazendo um negócio muito doido, assim, sabe? No sentido de criar memória visual desses processos artísticos, né, dessas linguagens artísticas. E a gente entrevista atores. Grupo de teatro vieram para cá, entendeu? Já para apresentar, para falar das suas questões. Então, acho que o Cruviana
eu tenho me surpreendido bastante assim com Cruviana, porque as pessoas assistem, Jéssica. E muito. O povo me vê assim na rua, ei, bicho, tu é o Cruviana? Ah, e tu que apresenta o programa, nossa, eu assisto, é tão interessante receber esse feedback, né? Olha, eu gosto da maneira que é o programa, desse bate-papo mais solto e tal. Eu fico muito surpreendido, eu desejo vida longa, às vezes eu fico até meio assim, Jéssica, pensando, meu Deus, e se um dia o Cruviana acabar? Porque as coisas acabam, né? Um dia os projetos se remodelam, mudam, mas eu estou muito feliz, quinta temporada, mais de 100 programas, vai para o YouTube, né? Vai para a Amazon Sat, essa parceria que nos potencializa. Às vezes eu tenho amigos em outros estados, da região norte, que assistem o Cruviana e falam, olha, eu te assisti na TV aqui, viu? Na Amazon Sat, que bacana vocês estarem divulgando aí a arte de Roraima. Então, cara, eu acho que, diante das condições também, né, que o serviço público vai colocando para a gente nessa conjuntura geral do que é ser servidor, estar servidor público, eu acho que nós fazemos muito, sabe, Jéssica? Assunto é gestão, o Cruviana, eu fico muito feliz com essa nossa capacidade, que eu acho que é uma capacidade, Paulinho, que é de imaginação, de sonho e o maior disso tudo, paixão pelo que nós fazemos, né? Foi o dia do servidor público, dia 28? Foi, né? Eu amo ser servidor público, eu amo o serviço, servir, eu amo estar com o meu crachá, servir, estou servindo as pessoas. Então, o Cruviana, para mim, é um presente, assim, eu considero um presente mesmo. Eu fico muito feliz e não sei do futuro, mas o hoje, né, vamos falar do hoje, eu estou muito feliz com essa temporada, coisas muito inusitadas acontecem nas gravações, eu fico muito animado, eu tenho um jeito meio over mesmo, né, e tal, mas sei lá, questões. A gente é muito feliz com sua apresentação aqui também no Cruviana Universitária. A gente está se encaminhando já aqui para o finalzinho da nossa entrevista. Passa muito rápido o tempo sempre que você é aqui com a gente. Mas tem um assunto ainda interessante para a gente falar, que é o banquete cultural, né? Que você estava conversando aqui com a gente nos bastidores. Uhum. Já faz esse convite aí, já lança também para o público se preparar para esse evento. Maravilhoso, né? O Banquete Cultural, eu faço parte do Fórum de Artes Cênicas de Roraima, que é o fórum que congrega as linguagens de dança, teatro e circo. E aí nós vamos realizar em parceria com a FETEC, sempre muito parceira aí da gente, mais uma edição desse evento que é muito importante para a gente. Qual é o objetivo desse evento, meu amigo, minha amiga? É divulgar as linguagens teatrais, cênicas de Roraima. Então, esse ano vai ser na Praça do Nova Cidade, né, dia 14, e depois, dia 21, na Praça do Cidade Satélite. Terão apresentações teatrais, circo, né, dança, teatro, que é para valorizar e para democratizar também, para descentralizar, na verdade, porque às vezes as coisas ficam muito aqui nesse território mais central da nossa cidade, né? E eu sou uma pessoa que defendo que a arte seja democrática, que ela esteja em todos os espaços, inclusive. Nós precisamos pautar isso, né, nos espaços de poder, inclusive, né, que podem viabilizar essas questões, como a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, enfim, esses espaços de deliberação político-social que podem, de fato, mudar a vida das pessoas. Esse evento ele é produzido por mim, o Wilson, né, Oliveira, Alexandra Paz, Natasha Perrone, Marisa Bezerra. Estamos aí nesse grupo, né, de artistas dessas linguagens, produzindo esse evento. Nós fizemos uma edição ano passado que foi muito legal, e agora repetir de novo. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, aí dos bairros, né, que estão próximos aí, do Nova Cidade, do Cidade Satélite, nas praças centrais desses bairros, a partir das 18 horas, o nosso banquete cultural, para a gente ter um banquete. A ideia é essa, um banquete. As pessoas precisam se alimentar. A gente precisa ganhar dinheiro para pagar a conta de luz? Precisa. Pagar a conta de luz, pagar a casa, pagar as coisas, mas a gente também precisa ter o alimento da alma, né, que é a arte, para nos humanizar, para a gente pensar sobre a vida, para a gente ter prazer também, fruição, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, eu saio de um evento, já estou dentro de outro, porque eu sou inquieto por natureza. Muito bom. Chico, aproveitar para te pedir para deixar uma mensagem para os estudantes, para os artistas, para os amantes, né, do teatro, sobre a importância de se envolver nesse movimento, no universitário, no cultural de forma geral. E o espaço está aberto também para suas considerações, para fazer o convite para todo mundo participar do Festival de Teatro Universitário. Nossa, maravilha. Em relação a essa mensagem que você, né, me incita, né, me chama a convocar, eu acho que a arte, a gente vive um tempo muito estranho, né,
um tempo de muita tensão ainda, né? De muita coisa, e a gente precisa de espaços de segurança, espaços de visibilidade, de dignidade, espaços de que a pessoa possa ser o que ela é de fato, ser o que você é, sabe, Jéssica? Então, eu convoco você, meu amigo músico, artista, poeta, escritor, contista, dramaturgo, dançarino, performer, pintor, para a gente poder criar espaços de dignidade humana. Eu defendo isso, né, de maneira democrática. Então, acho que a arte tem esse potencial. E a universidade, teoricamente, é espaço da liberdade, né? Liberdade de pensamento, liberdade de ideias, liberdade do debate. Então, convido vocês a estarem conosco nesse grande processo, nessa grande celebração, porque a gente não está só formando um médico para entregar para o mercado, ou só um professor para ir para esse mercado selvagem, não. A gente está formando gente. Gente é importante, né? O Nego Bispo fala do compartilhamento lá na Terra Dá, a Terra Quer. Né? O compartilhamento, esse filósofo preto, né, que pensa a nossa ancestralidade. Né? Então, eu faço esse convite a esse compartilhamento nosso também aqui. Os próprios colegas da universidade eu convido, né, para o nosso festival. Nosso festival começa hoje, dia 30, a partir das 18 horas, ali na Praça do Bloco 1, esse bloco que eu considero o coração daquela universidade, né, o CCLA, que era Cencel, depois virou CCLA. Eu convido vocês para esse momento, que vai ter dança, vai ter falas, e esse cortejo até chegar ao lugar da cena. A primeira sessão começa às 19 horas, são 6 cenas, aí uma parada para um coffee break. Inclusive, quero agradecer aqui o gabinete da reitoria, né, por ter atendido o nosso convite, o nosso pedido, na verdade, né, para esse coffee break. E aí depois, às 21, a segunda sessão. Amanhã, mais 6 cenas, e aí a programação vai ocorrendo, né? Se você quiser tirar alguma dúvida, é só entrar no Instagram, CIA, Pássaro Poesia, tudo junto, né, que é o nosso Instagram da Companhia Teatral, ou no meu Instagram mesmo, Chesco, né, CHESCO, Chesco. Então, eu agradeço, Jéssica, aqui, dizer da minha alegria de poder sempre falar com você, que eu admiro muito, meu carinho e admiração pela jornalista que você é, né, da nossa casa, egressa também, valorizo muito os egressos, sempre valorizo os filhos da UFRR, né, porque estamos construindo uma história aqui também, então, e agradecer o espaço da TV Universitária, que é sempre muito afeita à divulgação das nossas ações institucionais, porque esse evento ele é institucional também. Obrigada, Chico. É uma alegria também fazer parte da universidade. E eu quero agradecer a sua participação aqui no Assunto é Gestão, mas também aproveitar para te parabenizar, né? Porque dia 29 de outubro, gente, foi aniversário do Francisco Alves, o Chesco, cabelos Chico. Cabelos brancos. Então, parabéns, Chico. Muita saúde e sucesso para você. E assim a gente encerra mais uma edição do programa O Assunto é Gestão. Espero que você também tenha gostado. E até a próxima. Tchau.